Vamos rapidamente nessa aula adaptar a estrutura que temos para como queremos ter em produção e depois criar nosso primeiro modelo de receitas no Mongoose para modelar o banco de dados. Primeira coisa que eu quero fazer é, dentro do nosso source aqui, criar um arquivo startserver.js. E esse start server vai cuidar de iniciar o servidor do Apollo. E nele aqui podemos dar o import de Apollo Server lá do nosso Apollo Server e também quero importar o Mongoose aqui. Então vamos importar Mongoose from Mongoose. Vamos criar uma const de start server, que vai ser o nosso start, nosso servidor, e que ela vai receber aqui uma função, então vai ser um arrow function, que vai receber um objeto, que nós vamos desestruturar desse objeto o type defs e também os resolvers. Depois aqui eu posso utilizar arrow function. E aqui dentro, a primeira coisa que vamos fazer é a conexão com o nosso banco do Atlas. Aqui eu vou chamar o Mongoose. Dentro dele eu vou chamar o método connect. E para esse connect, a primeira coisa que eu preciso passar vai ser a URL do nosso banco de dados, que é a URL que nós temos ali no nosso .env, que a gente deu o nome de bd_url. E para chamar essas variáveis de ambiente, eu uso aqui o process do Node.js. Dentro do process, eu tenho aqui então meus environments, minhas variáveis de ambiente, e dentro eu tenho várias variáveis de ambiente que eu posso utilizar, mas aqui eu vou chamar então bd URL. Depois disso, eu tenho aqui um objeto de configuração que eu preciso passar, e aqui tem algumas configurações do Mongoose que a gente pode utilizar, como por exemplo aqui use new URL parser, que a gente passa aqui como true, que é um novo parser do Mongoose que resolve vários problemas que tinham em umas versões mais antigas. E depois eu tenho use unified topology, que também passo como true, que é para desativar alguns warnings chatos que a gente pode ter aqui durante o desenvolvimento. Abaixo o que eu posso fazer é vir aqui no meu index, eu vou recortar essa parte aqui de criação do servidor e vou colar aqui embaixo. Então eu posso deixar ele aqui. E aqui, apesar do typedefs que eu estou passando e resolvers eles estarem no objeto igual eu estou recebendo aqui em cima, eu não quero passar um objeto, por exemplo, connection aqui, um objeto de conexão e colocar ali dentro, porque o nosso Apollo Server recebe aqui mais alguns argumentos dentro que nós vamos utilizar mais para frente. E agora o que a gente faz aqui é dar um export default de start server. Agora o que precisamos fazer é criar então esses typedefs e esses resolvers. Eu não vou deixar mais eles aqui no nosso index, eu quero ter um local próprio para eles. Então dentro do meu source eu vou criar uma nova pasta chamada GraphQL, que a gente vai concentrar todo o código de GraphQL dentro dela. Aqui dentro eu vou criar então um arquivo chamado typedefs.js e também um arquivo resolvers.js. Dentro dos resolvers, então, eu posso copiar aqui os meus resolvers, posso recortar eles. Vou dar aqui um export default, passando esse objeto. E aqui no typedefs vai ser a mesma coisa. Eu vou pegar só essa string, eu não preciso do DQL aqui. E eu também vou dar um export default só dessa string. Aqui, deixa eu só indentar. Pronto. Eu posso deletar tudo aqui dentro. E agora vamos fazer o nosso index, nossa entrada, nosso arquivo de entrada, então, se conectar com o nosso start server e fazer mais algumas coisinhas aqui. Deixa eu salvar tudo. A primeira coisa que eu quero fazer é importar o .env from .env. Depois aqui embaixo eu vou importar o start server, então import start server from, meu arquivo está aqui no mesmo nível, então ponto barra start server. Depois quero importar os typedefs e os resolvers, então import typedefs from ponto barra GraphQL barra typedefs e também os meus resolvers, então import resolvers from ponto barra GraphQL barra resolvers. Aqui embaixo, a primeira coisa que eu quero fazer antes de startar o nosso servidor, pois precisamos fazer isso antes, é chamar o .env.config.
eu vou executar esse método config, que o que ele faz é pegar qualquer variável de ambiente que eu tenho no meu .env e colocar no objeto de process do Node.js, para deixar aqui liberado para a gente poder utilizar na aplicação inteira. E depois eu vou chamar o meu start server, passando então um objeto com typedefs e também resolvers. Agora tudo certo na parte de configuração. Eu vou aqui na linha de comando, eu não estou com o terminal aberto, deixa eu abrir um terminal aqui. Aqui na minha CMD. Eu vou acessar aqui o server e vou rodar npm run dev. Já está aqui, então com o meu servidor iniciado, eu vou só rodar novamente ele para ver se está tudo certo. Então eu posso vir aqui no meu navegador. Pronto, tudo certo. Tem o hello aqui de novo. Se eu rodar o hello, tudo certo, funciona normalmente. E agora, por último, nessa aula, vamos criar um model do Mongoose de como serão os dados de receitas que queremos criar. Sendo assim, dentro da pasta de source, eu vou criar também uma pasta chamada models, que são os models do meu Mongoose. Dentro dessa pasta model, eu vou criar um arquivo chamado receitas, assim de maiúsculo, na verdade receita, porque vai ser um documento de uma receita, .js. Aqui dentro, a primeira coisa que eu quero fazer é importar o Mongoose from Mongoose. E agora aqui eu preciso criar um esquema. Todo documento do Mongoose, então, ele é um esquema. Toda coleção, ela precisa de um esquema para dizer como essa coleção deve se comportar, quais propriedades deve ter dentro, como essas propriedades se comportam. Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer é criar um const de esquema, que vai receber um new mongoose.schema. Vou aqui executar o construtor e dentro eu passo um objeto. Aqui abaixo, então, desse esquema, eu quero exportar esse esquema e dar um nome para ele. Então, eu dou um export de full mongoose.model. Aqui eu estou criando um novo model do Mongoose. Então, aqui eu passo o nome desse model que eu quero, que no caso é receita, o mesmo nome do arquivo. E depois, como é o esquema desse meu model, que no caso é esse esquema que eu criei aqui acima. Agora vamos para os dados dentro desse esquema. Então, são os dados da receita. Então, primeiro, como eu crio aqui um tipo dentro de um esquema, como eu faço uma propriedade aqui, eu coloco o nome dela e eu posso só colocar o tipo dela aqui. No caso, seria uma string. O título nosso é uma string. Mas eu posso ter umas opções aqui. Eu posso passar um objeto de configurações. Porque no caso, se eu passo que esse título é só uma string, ele fica como se fosse uma propriedade que não é obrigatória. Eu posso passar ou não um título. No nosso caso, não pode isso. Nós queremos ter um título obrigatoriamente. Então aqui eu vou passar um objeto de configuração. Eu vou dizer que o type dele, então o tipo dessa propriedade vai ser uma string e required vai ser true. Então aqui eu estou falando que meu título é uma string e que é obrigatória. Depois nós temos uma imagem, que aqui eu posso colocar como uma string só, ela não é obrigatória. Então temos uma descrição, que aqui é um objeto. Eu posso copiar esse daqui de cima para ficar mais fácil. A descrição, tudo certo. Depois temos também o tempo de preparo, que hoje é uma string que nós montamos e é obrigatório, então a mesma coisa. E aqui temos os ingredientes. E como eu faço os ingredientes aqui? Eu vou passar aqui um array de objetos. Dentro desse array de objetos, como eu já estou me assegurando lá no front que ele nunca vai enviar um ingrediente vazio, eu posso só colocar aqui nome, string, quantidade vai ser number, e aqui a medida vai ser string. E por último temos os nossos passos, que esses passos também vão receber aqui um objeto. E aqui sim, eu vou passar um type. Qual é o type dele? Ele é um array de string. E required eu vou passar como true. E pronto, com isso nós já temos nossa aplicação pronta para começarmos a escrever nosso código do GraphQL e já faremos isso na próxima aula.